Teste, 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 palavra na sequência repetida pelo Tedros Adhanom, diretor da Organização Mundial da Saúde. Desde então, os testes têm sido o grande foco dessa tentativa mundial de diminuir os casos de coronavírus. Para entender melhor como funcionam esses testes, qual é a necessidade exata que o Brasil tem nesse momento, possibilidade de testes mais rápidos, a gente está na ponta da linha com o diretor do Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos da Fiocruz Biomanguinhos, Maurício Zuma. Doutor Maurício, obrigado pela presença aqui na Band News FM. Eu queria entender, em primeiro lugar, como funcionam esses testes? Tem testes diferentes? Alguns que são mais rápidos, por exemplo, aqueles que a gente já via na Coreia do Sul, ali no drive-thru, o cara parava o carro rapidinho, eu já sabia se a pessoa que estava no interior tinha ou não coronavírus. Por que agora está demorando tanto até um teste ficar pronto? Ontem a gente ouvia aqui um médico do Albert Einstein dizendo que está demorando até 7 dias para a pessoa saber se tem ou não coronavírus. Bom dia para o senhor, obrigado pela presença na Band News. Bom dia, Barão. Bom dia, equipe aí da Band News. É uma satisfação muito grande estar participando aí do programa. Barão, tem vários tipos de teste, né? Nós estamos fornecendo hoje para a rede de saúde, para os laboratórios centrais de todos os estados, né, testes moleculares, que são testes que fazem a detecção do vírus, do SARS-CoV-2, né? E funciona, na verdade, identificando um fragmento do genoma do coronavírus, já com poucos dias de infecção. Esses testes, eles são realizados em laboratório, exigem, né, equipamentos mais complexos, eles levam, assim, cerca de 3 a 4 horas para serem processados, né, tem uma alta sensibilidade, e exige, assim, o treinamento das equipes para poder realizar esse teste, né? Esses são os testes que atualmente nós estamos entregando. Depois eu posso te dizer o que a gente já entregou aí para os laboratórios. O outro tipo de teste, o teste rápido, que se chama teste rápido, né, o point of care, são testes que são executados na ponta, no local do atendimento, né? São testes mais simples, são testes que eles detectam, né, os anticorpos, na verdade, em pouco tempo, 15 a 20 minutos, e eles são feitos em pouca quantidade, na verdade, um teste por vez, e pode detectar o anticorpo assim, já a partir do 5º dia dos sintomas, né? Então, esses testes rápidos a gente ainda não está distribuindo porque nós temos uma parceria, nós temos um parceiro internacional que está produzindo e há um problema de insumos muito grande no mundo. Então, nós temos uma encomenda deles, é um parceiro tradicional, nós já temos essa plataforma de testes rápidos aqui em Biomanguinhos, e ele deve começar a chegar daqui a uns 15, 20 dias, a primeiro quantitativo, talvez uns 100 mil testes, de 1 milhão que a gente encomendou inicialmente. Mas os dois são eficazes? Os dois tanto faz se usar um, usar outro, ou tem características diferentes na hora de aferir realmente se está ou não com o coronavírus? Porque a gente já viu gente fazendo o primeiro teste, segundo teste, terceiro teste, o primeiro deu exato, depois o outro deu que não era. Qual é a confiabilidade que tem nesse teste, doutor? É importante, né, que antes de ser distribuído, esses testes sejam testados e sejam qualificados, né, para você ter certeza que eles funcionam. Existem muitos testes sendo oferecidos aí que a gente não tem certeza de se ele tem a qualidade necessária. No nosso caso, a gente só distribui depois que a gente garante que ele tem qualidade, confiabilidade, sensibilidade, né, e funciona mesmo para o propósito que ele é definido, desenvolvido. Fala, Carla. Doutora, o senhor conhece bem a realidade do Rio de Janeiro, o senhor trabalha no Rio, né, por muito tempo, e o assunto das comunidades, né, e a chegada desse vírus nas comunidades, ela começa a preocupar. Claro, e eu queria saber de uma questão logística do senhor. O senhor acredita que esses testes também chegarão até a ponta, chegarão às regiões mais distantes dos centros das capitais? O senhor tem alguma preocupação nesse sentido? A preocupação que a gente tem é a quantidade de testes que vão ser disponibilizados, né? A gente, na verdade, precisará de uma grande quantidade de testes. Isso aí, na verdade, quem vai definir aonde os testes vão ser usados será ou o Ministério da Saúde ou as autoridades
de saúde local, né? Mas eu posso dizer que seria de grande importância que esses testes rápidos pudessem chegar a essas comunidades, que você tem uma facilidade de utilização dele, né? Então você vai numa pessoa que tem a suspeita, que tem os sintomas, você rapidamente define se aquela pessoa está ou não com a infecção, e você toma as medidas que são necessárias para afastar essa pessoa do convívio das pessoas que estão sadias. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta de leigo, provavelmente uma pergunta... enfim, o teste, assim que feito, ele perde a validade ou não? Se eu faço o teste, deu negativo, pego o ônibus de volta para casa, já não há mais como determinar se eu estou contaminado ou não para o vírus, porque eu voltei a ser exposto a uma situação de perigo. Então a minha pergunta quem é que deve ser testado? Quem é que deve se locomover de casa para eventualmente fazer um teste? Já que eu posso estar sentindo algum sintoma e buscar um posto de saúde, fazer o teste. Eu não estava com coronavírus, eu estava com uma outra infecção, estava com um outro tipo de gripe menos grave, mas acabei me expondo ao perigo. Deu para entender? A disponibilização do teste, se não for no bairro em que a pessoa mora, no quarteirão em que a pessoa mora, não pode inclusive aumentar o risco de exposição por incentivar essas pessoas a se locomoverem pela cidade, pessoas que, pressupondo que estão com o coronavírus ou que não querem se expor ao coronavírus, estariam em casa? Não sei se eu me fiz entender, doutor. Eu acho que eu entendi. Realmente, a gente entende que não há necessidade das pessoas ficarem procurando se testar a todo momento. Você tem razão, você faz um teste, você vai ter um retrato daquele momento. Né? 10 minutos depois, você pode ter tido contato com o vírus e aquilo já não é mais a tua realidade. Na verdade, as pessoas... Só no nosso entendimento, né, mas isso é um critério das autoridades de saúde, só devem procurar a unidade de saúde se tiver realmente com os sintomas mais graves. Senão, o melhor é não se expor e não ficar buscando saber se está com uma gripe, ou se simples ou comum, ou se está com coronavírus. Até porque... muito dificilmente nós vamos ter teste para todo mundo. Então é importante que a gente teste as pessoas que realmente se tenha alguma ideia de que possa estar com o coronavírus, né? Que tem os sintomas mais presentes. Uhum. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com o diretor do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, Biomanguinhos, Maurício Zuma. Doutor Zuma, queria ouvi-lo inclusive a respeito desses 10 milhões de testes a serem disponibilizados pelo Ministério da Saúde, pelo menos é essa promessa, né? 5 milhões agora, depois 5 milhões mais para frente. O senhor está falando, olha, tudo vai depender de quantos testes serão disponibilizados. Esses 10 milhões serão suficientes para quê exatamente? Para proteger profissionais da saúde? Que outras categorias? Que volume seria de fato suficiente? Olha, eu não sei responder essa pergunta para você precisamente, né? Isso é uma estratégia do Ministério da Saúde, né? Nós estamos no esforço aqui de contribuir com os testes que a gente já produz aqui. A gente já produz testes na mesma plataforma, estamos introduzindo inicialmente esse 1 milhão e vamos tentar, com a nossa empresa parceira, aumentar essa quantidade. O Ministério certamente terá fornecedores terá outros fornecedores para esse teste, né? E ele vai definir. Eu acho que é até difícil da gente quantificar agora qual é a necessidade real de testes. Vai depender muito se com as estratégias que estão sendo tomadas vai se conseguir achatar essa curva de contaminação, né? Então, tem uma série de fatores aí que vão determinar a necessidade de mais ou menos testes. É difícil da gente, nesse momento, precisar, assim,
essa quantidade. Agora, desses 10 milhões, tem 1 milhão nosso já contabilizado e nós estamos buscando contribuir com mais testes, tá? Não só desse nosso parceiro, mas estamos consultando também outros possíveis fornecedores para testar e conseguir aumentar a quantidade. O Ministério já falou que o que a gente conseguir de testes que sejam confiáveis, ele vai querer para disponibilizar para a testagem das pessoas. Então, essa é a situação como a gente vê aqui atualmente. A produção desse teste, o senhor falou, é fruto de uma parceria. Com quem? Com que empresa ou laboratório? E qual o percentual de precisão? Essa parceria que a gente tem há mais de 10 anos é com a empresa Chembion, é uma empresa americana. Tá? Nós já temos testes rápidos nessa mesma plataforma para vários alvos diferentes. Né? Então, a gente já produz isso aqui. Nós, inclusive, nessa discussão que nós estamos tendo com ele, nós estamos discutindo que parte dos testes sejam produzidos aqui, inclusive, nas nossas instalações de produção. E qual o grau de precisão desse teste? Em percentual, é possível falar isso? Depende da infecção, né, da quantidade de anticorpos que a pessoa produziu, né, mas geralmente a sensibilidade ela é muito, muito boa. Esse teste especificamente tem uma sensibilidade muito boa a partir do 5º dia dos sintomas. Né? Então, precisar assim, um percentual é difícil, mas a sensibilidade do teste é boa e garantida. Né? Se a pessoa está com os sintomas, né, tem o vírus e produziu anticorpos para aquele vírus, o teste vai detectar normalmente a partir do 4º, 5º dia. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Desculpa, Carla. O teste rápido significa que o resultado sai em 3 ou 4 dias ou a partir do 4º dia de infecção ele detecta a presença do vírus? Ele detecta, né? Então, se você fizer o teste, você já está no 5º dia aí já com dos sintomas, ele vai te dar o teste, vai te dar o resultado em 15 ou 20 minutos. O que eu ia perguntar para o Dr. Maurício Zuma é o seguinte: a gente sabe que Fiocruz, Biomanguinhos, quando a gente fala nesses nomes, normalmente a gente associa a vacina, né? Febre amarela, sarampo, paralisia infantil, até catapora, né? Agora tem vacina. Eu pergunto para o senhor, com essa força-tarefa, claro, atenção voltada aos testes para o novo coronavírus, isso é fundamental nesse momento. Mas num segundo momento, será que a gente pode ter prejuízo na produção ou desenvolvimento de novas vacinas daquelas outras mazelas, né, que a gente costuma ainda se referir aqui no Brasil? Somos nós mesmos que produzimos essas vacinas todas que você falou aí, né? Biomanguinhos, que é o responsável pelo desenvolvimento e produção de vacinas aqui na Fiocruz. Nós temos receio que isso possa acontecer dependendo de como essa pandemia evoluir aí, né? Nós não estamos com as equipes completas, nós estamos direcionando nossas equipes para as atividades que a gente considera essencial. Por enquanto, estamos conseguindo manter as nossas linhas de produção, principalmente, né? Mas pode chegar um momento em que a gente tenha que priorizar. E aí nós vamos ter que escolher qual as que a gente tem mais importância nesse momento para que a gente possa manter a produção e não atrapalhar as outras estratégias de saúde, né? Porque já que as vacinas são muito importantes. Nós temos um estoque de vacinas, né, aqui no Ministério da Saúde, mas a gente não pode prever agora, dependendo do tempo que vai levar essa epidemia, como é que isso vai ficar lá na frente. Doutor Zuma, a gente sabe que ainda está distante essa realidade, mas a gente acompanhou, por exemplo, a situação na Coreia do Sul, onde os testes fizeram a diferença. Essa foi pelo menos a constatação, feito em massa, toda a população fazendo teste. E a gente viu muito aquela cena do drive-thru, né? Que o carro parava ali numa tenda organizada e lá era feito o teste, a pessoa nem saía dentro do carro. Esse teste rápido que a Biomanguinhos, a Fiocruz, está importando, é exatamente esse teste que a gente viu na Coreia do Sul? Olha, ele pode ser utilizado para isso, né? Depende das autoridades de saúde organizarem uma estrutura para fazer isso, né? Ou seja,
o teste ele pode ser usado em qualquer lugar, pode ser usado aí no seu gabinete, né? É só você coletar uma amostrazinha do sangue aí no seu dedo, colocar no aparelhinho, na plaquinha, e em 15, 20 minutos você vai ter esse resultado. Então, ele pode ser usado para isso. Agora, a gente tem que ver, né, tem que ter cuidado quando a gente compara com os outros países, que a realidade da Coreia, econômica, social, é muito diferente do Brasil, né? População, né? Aqui, como é que a gente vai fazer isso, por exemplo, com essas comunidades todas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, um exemplo, né? É muito difícil. Agora, o teste ele é muito flexível, ele permite que você, por exemplo, saia com agentes de saúde nas comunidades e testando as pessoas que eventualmente sejam necessárias. E são estratégias que as autoridades de saúde têm que definir para poder ter a melhor eficácia aí nas ações estabelecidas. É muito caro a diferença de um para o outro, doutor? Por exemplo, esse teste molecular que o senhor falou que o Fiocruz já tem. É muito caro na comparação com o rápido? Qual custa mais, digamos assim? O teste molecular ele é mais caro, sim, né? Hoje está custando para a gente, não é preço, porque a gente produz para o Ministério, está custando para a gente em torno de 90 e poucos reais. Uhum. Já o teste rápido, a gente nesse primeiro momento está adquirindo em torno de $3 e alguma coisa, $3,90, se eu não me engano. Obviamente, esses preços ainda estão altos porque os insumos estão muito caros, são insumos importados, o câmbio está alto e como há uma demanda muito grande por esses insumos, né, os preços hoje estão muito altos. A gente acredita que à medida que a gente consiga aumentar a escala de produção, a gente consiga baixar em pelo menos 20% o custo de produção aí desses testes, né? E isso sem falar se o câmbio cair, na eventualidade da queda do câmbio, a redução poderia ser maior ainda. Mas são testes diferentes, né? Então um tem vantagens e desvantagens em relação ao outro. No caso do teste molecular, a gente pode testar, apesar de demorar um pouco mais, de ter que ser em laboratório, usar equipamentos especiais, você pode fazer um grande número de testes ao mesmo tempo, né? Então, para uma testagem assim, mais em massa e é um pouco isso, né? Claro. Bom, a gente vai continuar monitorando, tentando entender toda essa história que a gente agora está tentando somar mais conhecimento, né, envolvendo até os testes que são realizados, os dois tipos até agora que existem, o molecular e também o teste rápido. Como o doutor explicou, rápido, dura 15 a 20 minutos, você já sabe o resultado. Já o teste molecular demora de 3 a 4 horas para saber exatamente se a pessoa está infectada ou não. São dois testes que a partir de agora vão fazer parte da realidade e aí o Ministério da Saúde que vai saber exatamente como vai trabalhar para realizar esses testes tão importantes, segundo a OMS, para a identificação do coronavírus. Quero agradecer a entrevista do diretor do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz Biomanguinhos, Dr. Maurício Zuma, aqui na programação da Band News FM. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Zuma. Até uma próxima. Obrigado, Barão. Foi uma grande satisfação participar e eu queria já deixar aqui para vocês um convite a visitarem Biomanguinhos, então logo a gente consiga vencer essa epidemia aí e as coisas comecem a voltar ao normal, tá bom? Para ver o trabalho que a gente faz aqui e conhecer toda a nossa estrutura. Perfeito. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Bom dia.